Sente-se ao lado de alguém que tem apostila e vá acompanhando aí com essa pessoa, né? E aí depois eu passo para você o texto escrito para você ter em casa também, ok? Vamos lá então. Mateus 5, de 1 a 12. Nós veremos hoje as bem-aventuranças. Vamos ler o texto de forma responsiva. Vamos ler o texto. Eu leio os versículos e depois os irmãos respondem com os pais. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então nós estamos aí, irmãos, diante de um dos textos bíblicos mais belos e mais profundos e também mais mal compreendidos, né? Entre os mais mal compreendidos da palavra de Deus. Muitos entendem as bem-aventuranças como se fosse um manual de instruções e regras para entrarmos nos céus. Olha, se você fizer tudo isso aqui, você vai entrar nos céus. Se você for humilde de espírito, você vai entrar no reino dos céus. Se você for chorar agora, você será consolado, você entrará no céu, né? Não é bem isso, não é assim. Também outros até chegam ao absurdo de dizerem que não só as bem-aventuranças, mas todo o Sermão do Monte, né, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são um tratado para a paz mundial. É lógico, se a gente seguir o que está aqui, nós vamos viver em paz mesmo. Mas será que esse foi o objetivo de Cristo? A paz mundial, né? Parecendo esse discurso de Miss Universo, né? E ainda outros que vêm como uma mensagem tipicamente escatológica. Isso aqui são coisas que vão acontecer lá no finalzinho dos tempos. Se o sujeito é pré-milenista, ele vai dizer, vai acontecer lá na grande tribulação, ou antes da grande tribulação. Se você é milenista como eu, você vai dizer assim, isso aqui é o que vai acontecer lá quando nós entrarmos nos céus, né? Mas todas essas interpretações estão erradas, ou pelo menos em parte elas estão erradas, né? Mas algumas estão erradas totalmente. Mas então, o que significam as bem-aventuranças? O que são, do que se trata o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né? Com elas o Senhor Jesus abre o Sermão do Monte. Esse sermão ficou conhecido como o Sermão da Montanha, né? Nós temos aqui apenas o resumo desse sermão, mas com as bem-aventuranças, então, abre-se o Sermão do Monte. Então, o ponto central do Sermão do Monte, antes de nós falarmos sobre as bem-aventuranças, vamos dar um pano de fundo para vocês aqui. O ponto central do Sermão do Monte está lá no capítulo 5, versículo 20, né? Vai ser o próximo estudo nosso, que diz assim: porque vos digo, Senhor Jesus, né? Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não, jamais entrareis no reino dos céus. Esse versículo, ele é fundamental, ele é o ponto central para entendermos toda a mensagem do Sermão do Monte. De que se trata então essa mensagem, né? A pergunta que fica aí para nós: que justiça é essa que é muito mais excedente, né? Vai muito mais além, é muito mais do que a dos fariseus e escribas, que eram exímios cumpridores da lei de Moisés? O que Jesus quis dizer com isso? Que justiça é essa que ia muito além? Justiça que significa um comportamento de acordo com a lei de Deus, um comportamento justo, como uma luva que entra na nossa mão
ela entra justa em nossa mão, o comportamento justo, justiça significa isso, o seu comportamento se encaixar perfeitamente com o que diz a lei de Deus. E os fariseus e escribas, eles eram exímios cumpridores, externamente. Eles não são padrão para nós de sinceridade. O Senhor Jesus os atacou severamente, os condenou severamente por causa da hipocrisia deles. Mas aqui ele toma o comportamento dos fariseus e escribas, pelo menos o externo deles, como padrão. E diz assim: olha, se a justiça de vocês não for muito além da dos escribas e fariseus, de forma alguma vocês entrarão no reino dos céus. O povo olhava para os fariseus e viam neles homens exemplares, religiosos exemplares. O Senhor Jesus vem e fala: se a justiça sua não for além da justiça deles, você não vai entrar no reino dos céus. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: nem a justiça dos fariseus era suficiente para que alguém entrasse no reino dos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui é o seguinte: não é a nossa justiça própria, não é a nossa justiça que nos garante diante de Deus. Eu preciso de uma justiça que vai muito além dessa, né? Ele aqui aponta para dois aspectos fundamentais. O primeiro, a justiça que ele espera dos seus filhos vai muito além, diz respeito ao caráter da pessoa. A conduta é decorrente do caráter. Hoje a minha sogra viu uma frase que ela achou engraçada, e é verdade, né? Como é que era mesmo? As pessoas esquecidas, elas são mais verdadeiras do que as pessoas falsas. É mais ou menos assim: a pessoa que é falsa, ela tem que ter boa memória o tempo todo, ela tem que estar o tempo todo atenta, né? Para ela não ser pega na falsidade dela. Mas uma pessoa distraída é uma pessoa distraída. As pessoas distraídas são mais confiáveis, porque ela não fica presa a esse negócio de: não, agora será que eles vão me pegar agora, né? Será que eles vão me flagrar agora no meu erro? Não. Então a pessoa distraída é mais confiável. Achei engraçada a frase. Mas nós precisamos entender que não é a nossa justiça que nos garante diante de Deus. Nós precisamos de uma outra justiça. Mas o caráter, é o meu caráter, o meu coração, é que me faz agir do jeito que eu ajo. O que eu falo, o que eu faço, é resultado do que o meu coração diz. O Senhor Jesus vai falar isso para nós vamos ver isso. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele fala: é do coração que sai o que é bom ou o que é ruim. O que está no seu coração que vai sair nas suas ações, nas suas palavras, é o que está no seu coração, né? Então a justiça que ele espera de nós é algo que tem a ver com o nosso caráter. Não é só o que nós fazemos, mas as motivações do nosso coração. E o outro ponto é que ele está apontando para o fato de que a única justiça que pode nos garantir diante de Deus é a justiça dele, é a justiça de Jesus, porque Jesus é Deus. A única justiça que pode me livrar da justiça de Deus é a justiça do próprio Deus. Não faz muito sentido, né? Se você encontra na rua, você está andando na rua e de repente aparece um pitbull bravo e vem na sua direção, não faz sentido nenhum você ir na direção daquele cachorro e fazer carinho no cachorro. O que faz sentido é você sair correndo, você fugir dele, né? Mas aqui o Senhor Jesus vem nos dizer que para escaparmos da justiça, da ira justa de Deus, da justiça de Deus revelando a sua ira, nós temos que correr para a justiça de Deus. Nós temos que correr para Deus e nos abrigar em Deus e clamar pelo perdão dele. Porque se não fizermos isso, a ira de Deus vem sobre nós, a justiça de Deus, a ira dele vem sobre nós, nos punindo, né? Então não fuja da ira de Deus, fuja para a ira de Deus, corra para Deus, né? Esse é o ponto central do Sermão do Monte. E o ponto central das bem-aventuranças. As bem-aventuranças não se tratam de regras que o interessado em entrar no reino dos céus deve cumprir. Então, se você estiver interessado em entrar nos céus, então eu vou cumprir isso aqui para entrar no reino dos céus. Não. Elas são características, qualidades essenciais daqueles que foram alcançados pela graça de Deus.
As bem-aventuranças aqui não são um faça ou não faça para ser salvo. Não. As bem-aventuranças são o Senhor Jesus descrevendo como é o caráter de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Em outras palavras, as bem-aventuranças é o raio-x do coração do convertido. O convertido é tudo isso aqui. Ele não faz para conseguir, ele faz porque ele já foi alcançado pela graça de Deus. É semelhante ao fruto do Espírito Santo, né? Esses tais são os bem-aventurados. A palavra lá no grego é makarios, que significa recebedor privilegiado do favor divino, alguém que foi agraciado, alguém que recebeu um favor maravilhoso de Deus. E a definição de graça é isso. O que é graça? Favor não merecido. Então aqui estamos falando daqueles que são verdadeiramente felizes, daqueles que são felizes eternamente, né? A tradução para bem-aventurados seria uma exclamação: ó, como são felizes, quão feliz é aquele a quem Deus salvou. A palavra bem-aventurado significa isso. Fulano é um bem-aventurado. É como se você estivesse dizendo: ó, ele é feliz eternamente porque Deus o salvou com a sua graça. Ele é feliz eternamente, né? Assim, o ponto central das bem-aventuranças é entendê-las como as marcas de um coração verdadeiramente feliz. Ou seja, quem tem essas bem-aventuranças é porque a graça de Deus o salvou e o fez feliz de verdade. Então não é quem vai ser salvo, é quem já foi salvo, é tudo isso aqui. Por isso que Jesus falou: olha, feliz é aquele em quem todas essas características estão presentes, né? Curiosamente, nós temos aqui 9 bem-aventuranças. E o apóstolo Paulo, descrevendo o fruto do Espírito Santo, ele usa 9 características também para o Espírito Santo, para o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Lá não são os frutos do Espírito, lá é o fruto do Espírito. O fruto está no singular. O fruto tem tudo aquilo: bondade, alegria, mansidão, benignidade, amor, fidelidade, paz, longanimidade e domínio próprio. Tem tudo isso. É uma maçã. Você pega uma maçã e você pode encontrar várias características na maçã. E todas essas características reunidas formam a maçã. Ela é vermelha, ela é doce, ela é suculenta, ela é cheia de cera, né? O pessoal aí passa cera, né? Parafina nas maçãs para deixarem elas brilhantes, né? Faça o teste antes de comer, pega uma água fervendo, uma água quente e joga em cima da sua maçã. Você vai ver que vai derreter, vai ser um monte de cera. E se você não faz isso, você vai ingerir essa parafina, né? Faça esse teste, né? Nem todas as maçãs, tá? Como hoje no Brasil está uma bagunça, né? É carne com papelão, é água com ácido, meu Deus do céu. Então, já não bastava agrotóxico, agora até cera, né? Mas se você pega a maçã, ela tem várias características. E todas essas características reunidas formam a maçã. Da mesma forma, é o fruto do Espírito Santo. Ele tem todas essas características, e todas essas características reunidas mostram que o Espírito Santo de Deus está em você. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, diz Romanos 8, 14 a 16, você é filho de Deus. Ah, pastor, mas sempre quando a gente começa a ensinar sobre predestinação, não sei, parece que está ensinando um bicho de 7 cabeças, o pessoal fica desesperado, né? Ah, mas e se eu não sou predestinado, pastor, como é que fica? Né? Esse é um assunto bíblico, irmão. Eu também dizer para você que eu entendo 100%, também não entendo. Eu creio 100%, mas entender 100% também não entendo. Já começando pela pergunta: por que Deus me escolheu? Não tinha um pecadorzinho melhor para me escolher, não? Ainda bem que Ele me escolheu, né? Começando com essa pergunta. Mas a predestinação é um assunto bíblico. Não é um assunto presbiteriano, não. É que a presbiteriana tem coragem de pregar esse assunto, né? Nós temos coragem de ensinar. Porque precisa ter coragem para ensinar uma doutrina tão difícil como essa. Ah, pastor, mas e se eu não sou predestinado? Estou perdendo meu tempo aqui. A pergunta é: você é guiado pelo Espírito Santo? Romanos 8, 14, 16 mostra isso. Quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Pode ler lá.
Vamos ler? Romanos 8, 14 e 16. Romanos 8, 14 e 16. Quem achou pode ler, por favor. Pois todos os que foram guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? É revelar na sua vida o fruto do Espírito. É revelar na sua vida as bem-aventuranças. E o 16? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E o 16? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você está com dúvidas se você é predestinado? Não pergunta para o Espírito Santo. Não pergunta para mim, não. Eu não vou saber das coisas que estão no seu coração. Pergunta para o Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, eu sou mesmo predestinado, eu sou mesmo salvo? E a resposta ele já deu. Você tem ouvido a minha voz? Você tem me obedecido? O meu fruto é visto na sua vida? As bem-aventuranças são vistas na sua vida? Ah, pastor, eu até tenho bondade, mas mansidão não tenho. Ah, eu até tenho amor, mas longanimidade. Ah, você não conhece meu vizinho. Você não conhece a peste que é o meu vizinho. Não dá para ter longanimidade com esse sujeito, não. Domínio próprio, pastor, eu não aguento ver uma travessa de brigadeiro na minha frente. Eu quero ver o fundo dela. Pastor, longanimidade é paciência, né? É macrotemia, né? Um sentimento comprido, bem longo. Aquela estupim longo, né? Bem comprido mesmo. Essa é a ideia. É você suportar com paciência. Ter uma paciência longa. Essa é a ideia. Vamos lá. Vamos fazer um paralelo aí entre as bem-aventuranças e o fruto do Espírito. É claro que aqui foi mais uma interpretação. Quando o Senhor Jesus falou sobre as bem-aventuranças e quando Paulo falou sobre o fruto do Espírito Santo, nós podemos ver aqui um paralelo entre eles, né? Mas não vamos forçar muita barra. Mas diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Paulo fala de bondade como fruto do Espírito. Bem-aventurados os que choram. Que é melhor remédio para o choro do que a alegria, né? Porque você vai ser consolado. Deus vai alegrar seu coração. Bem-aventurados os mansos. Paulo fala de mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Benignidade. Você não é vingança. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Não é vingança. Você tem que ser benigno. Não é sair vingando as pessoas, né? Bem-aventurados os misericordiosos. O amor. O exercício do amor. Bem-aventurados os limpos de coração, né? Tem a ver com fidelidade. Deus me limpou e eu vou continuar fiel a Ele, para continuar limpo, não tem a ver com a fidelidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque o Espírito é paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, do nome de Cristo, né? Longanimidade, tem que ter paciência numa situação dessa. Bem-aventurados os injuriados por causa do nome de Cristo. Domínio próprio. Se te faltar domínio próprio, você vai querer vingar, né? Você vai querer vingar. Este é o cidadão dos céus, o súdito do reino de Deus, salvo em Cristo Jesus e justificado por seu precioso sangue na cruz. Então, você quer saber se você é um predestinado, se você é salvo mesmo em Cristo Jesus? É só observar. Você tem as bem-aventuranças na sua vida? Você tem na sua vida o fruto do Espírito Santo? Ele é visto na sua vida? Agora, quando você vai comprar uma maçã, você não chega lá e fala assim: eu só quero a cor vermelha da maçã, não quero mais nada dela. Ou então, eu só quero a casca da maçã. Eu não quero o miolo, só quero a casca. O vendedor vai falar assim: não tem jeito de vender isso para você, não tem como. Ou você leva tudo ou não leva nada. Da mesma forma a vida com Cristo. Ah, pastor, eu até tenho uma dessas coisas, mas tudo não tem não. Então você não tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Ou pior, você tem o Espírito Santo de Deus e está vivendo confiado na sua própria justiça, e não na justiça de Cristo.
Você tem o Espírito Santo de Deus e ele está desobedecendo a voz dele. E eu não sei, confesso para você, não sei o que é pior: sendo um salvo vivendo como um ímpio, ou sendo um ímpio vivendo como um ímpio. Isso é muito sério. A gente tem muita complacência com o nosso pecado. A gente quer, o nosso pecado a gente sempre dá uma empurradinha, né? Nós precisamos levar a sério isso aqui. Se você está tendo dificuldade, por exemplo, na longanimidade, na mansidão, ore ao Senhor. Agora preste atenção: como é que Deus vai te dar mais longanimidade? Ele vai derramar um balde de longanimidade em cima da sua cabeça? Não. Ele vai dar mais situações para você exercitar a sua longanimidade. Aí em Minas tem um ditado assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é isso? Quanto mais eu peço a Deus, Senhor, tira de mim esse tormento, mais, Senhor, me dá mais longanimidade, mais Deus me coloca em situações em que eu tenho que exercitar a minha paciência. Vamos lá. As bem-aventuranças, vamos falar sobre elas, que é o nosso foco. De conformidade com Mateus 8, 5 e Lucas 7, 1, o monte em que Jesus proferiu esta mensagem foi nas proximidades da cidade de Cafarnaum, na vila de Cafarnaum, a vila de Naum, né? Cafarnaum significa vila de Naum. Mateus fala de forma definida sobre esse monte, o que nos leva a entender que se trata de um monte, que ali nas redondezas ali, o monte dos chifres de Ratim, o nome desse monte. É um monte chamado Chifres de Ratim, localizado a mais ou menos cerca de 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e de 13 km ao sudeste de Cafarnaum. Quem vai usar essa informação é o William Hendrickson, no seu comentário bíblico. Quanto à aparente contradição entre Lucas, que diz que Jesus proferiu este sermão num lugar plano, você pode ver lá, eu estou com o pessoal sentado, ele é um lugar plano, e Mateus fala do topo de um monte, né? Ele fala de um topo de um monte, ou seja, subindo ao monte, né? Nós não devemos ter muita dificuldade, isso não deve causar dificuldade para nós, porque no momento em que Jesus subiu no monte, lá em cima ele encontrou um lugar plano, né? Essa é a coisa mais normal, né? Você sobe num monte e em cima sempre tem um lugar plano ali, né? O que nos chama a atenção é que, primeiramente, o Senhor Jesus dirigiu as suas palavras aos discípulos, aos 12, mas as multidões foram se aproximando e chegando perto e ouvindo também. Ele viu as multidões seguidas, diz o Mateus no capítulo 5, verso 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e os seus discípulos foram com ele, né? E assim como eles se assentaram, aproximaram-se os seus discípulos. A gente tem mania de achar que todo mundo que seguia Jesus era discípulo dele. Não. A palavra discípulo é um termo que diz respeito a Jesus, é um termo muito pessoal. É alguém que estava seguindo Jesus mesmo ali, dia a dia com ele. Não era só os curiosos que estavam ali ouvindo, vamos ouvir Jesus. Não. Geralmente para essas pessoas a Bíblia usa a palavra multidões ou multidão, mas quando quer falar daqueles que estavam próximos de Jesus, as Escrituras falam de discípulos de Jesus, né? Então vamos lá, primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O substantivo humildes, lá no grego, torroi, significa pobres. Lucas vai falar, né, os pobres de espírito. E aí, os marxistas, comunistas, nada de engraçado nesse texto. Já vi Lula falando besteira em cima desse texto. Aliás, é o que ele só fala. Mas ele falando sobre os pobres, aqui ele entende pobreza material, mas não é essa pobreza que o texto está falando. Quem são os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, conforme o Mateus registra aqui? Vamos ver. Se para o mundo a riqueza é o mais importante na busca da felicidade, você pode ver.
Para cada 10 pessoas que você pergunta lá fora como ela pode ser feliz, 11 vão responder com mais dinheiro no bolso. É ou não é? E muito crente também está pensando assim também, viu? Tem muita gente nas igrejas pensando isso. Se eu tiver bastante dinheiro, eu vou ser feliz. Não. O Senhor Jesus vai na contramão. Ele fala que é a pobreza do espírito que é a marca de alguém verdadeiramente feliz e agraciado por Deus. Mas ser pobre de espírito não quer dizer ser pobre em espiritualidade, em seu relacionamento com Deus. Não. Ser pobre de espírito aqui é reconhecer-se pobre espiritualmente, tornar-se consciente de sua miséria espiritual e necessidade completa e total de Deus. Ou seja, admitir não ter nada para dar a Deus em troca das suas bênçãos, em especial a salvação. Eu não tenho recurso, eu não tenho nada que eu possa dar para Deus em troca da salvação. Eu não tenho nada, eu sou pobre espiritualmente, e isso é ser humilde, né? Sua condição espiritual humilde. Olha, Senhor, o que eu tenho para te dar? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para mim? Diz o salmista. No outro salmo, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então você vê que a humildade de espírito aqui significa alguém que reconhece a sua miséria espiritual. Eu sou miserável, eu não tenho nada para dar a Deus, a não ser um coração podre, estragado, cheio de pecados. Isso é ser pobre, isso é ser humilde de espírito para fazer as coisas. Sim? Com relação a essas bem-aventuranças, uma dúvida, no sentido, por exemplo, desse primeiro bem-aventurança, né? É errado essa bem-aventurança dos pobres de espírito como um ponto sobre, até um ponto evangelístico ou soteriológico, do ponto de vista assim, bem-aventurado é aqueles que se reconhecem pecadores. Sim. Ou seja, é o primeiro ponto para você ser salvo. É isso mesmo, é isso mesmo. O que ilustra isso, bem claro, é aquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se achava a última bala do baleiro, e o publicano dizia o quê? Tem misericórdia de mim, né? Ser propício a mim, pecador. Torna-te acessível a mim, pecador. Eu não tenho acesso nenhum ao Senhor. Eu já usei uma vez para evangelizar esse tipo de... Sim. Falando desse... Se você não reconhecer, Jesus vai falar sobre isso, mais à frente nós veremos isso, no decorrer dos nossos estudos, nós veremos o Senhor Jesus falando justamente isso, ele dizendo que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Aí a pergunta que você faz mas quem não é pecador nesse mundo? É quem se reconhece como pecador. Quem não se vê como pecador ou não se vê como miserável na presença de Deus, miserável do espírito, miserável espiritualmente, quem não se vê assim, não clama pela misericórdia de Deus. E o único jeito de alguém ser salvo é clamando, invocando o nome do Senhor Jesus. Segunda bem-aventurança aí. Não, só terminar aqui. Aqueles, e tão somente aqueles que assim reconhecem a sua miserabilidade diante de Deus e acreditam a Ele toda a glória por serem salvos, põe na conta de Deus, olha, sou salvo somente pela graça de Deus, porque Deus quis, não porque eu mereci, não porque eu fiz alguma coisa. Mas eu aceitei Jesus. Até para você ter aceitado, vou usar isso entre aspas, aceitado a Jesus, foi Deus que veio ao seu encontro. Você estava morto em delitos e pecados, você estava numa cova espiritual. Morto faz o que além de feder, além de apodrecer? Morto não faz nada. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então tudo é pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a graça e a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas claro que isso só desenhando, mas tem gente que não aceita, Tem gente que ainda bate o pé e não, mas é o orgulho falando, Como que eu posso ter uma bênção
Como que eu posso conseguir algo se eu não fiz nada por merecer? Nós fomos criados desde crianças, assim, desde pequenos, né? Fazer por merecer. E temos que ensinar isso mesmo, né? No que diz respeito às nossas relações, às conquistas dessa vida, mas sempre sabendo de uma coisa: tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus. Você só aceitou porque Deus, em Cristo Jesus, te tornou aceitável a Ele. Se Deus não tivesse feito isso, se Deus não tivesse, porque você era pobre espiritualmente, você não tinha nada para dar para Deus. Mas vamos continuar, tem mais coisa aí. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas chorar pelo quê? Não é ser um crente chorão, não. Tem crente que você encosta e já está chorando. Não, irmãos, não é isso não. Isso aí é ser melindroso. Uma pessoa, preste muita atenção no que eu vou dizer. O mesmo pecado que leva alguém a ser tímido é o mesmo pecado que leva alguém a ser arrogante. Tem alguma coisa a ver a arrogância com timidez? Tudo a ver. E sabe onde é o ponto 1? Orgulho. O tímido não abre a boca, fica quietinho, porque ele não quer ser envergonhado, não quer errar, e não quer pagar mico, não é isso que o pessoal fala? Ele não quer ser envergonhado, ele quer ficar quietinho. O arrogante, o que ele faz? Ele passa um trator por cima de todo mundo, para não ser passado por cima por ninguém, para que ninguém passe por cima dele, ele passa por cima de todo mundo. Por quê? Porque ele não quer ser envergonhado, porque ele não quer ser ridicularizado. A mesma motivação do tímido. Eu custei entender isso. Custei entender isso. Então, o tímido tem que ser tratado com amor, sim. Mas não ficar passando a mão na cabeça. Não, tadinho, ele é tímido. Não, irmão. O que é isso? Você recebeu em Cristo Jesus tudo que você precisa para viver uma vida que glorifica a Deus. Por que você está preocupado com a sua própria glória? Se Deus deu a você uma oportunidade, deu talentos, deu recursos, o que você tem que fazer? Agir para a glória de Deus. Agora, se você está com vergonha, com medo de alguém passar por cima de você, e você está pensando em você em vez de pensar na glória de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre justiça. Você vai ver que interessante como uma coisa encaixa com a outra perfeitamente. Tinha que ser Jesus mesmo para trazer uma mensagem tão profunda como essa, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas chorar pelo quê? Não é chorar por qualquer coisa, não, né? Lembra daquele desenho? Nossa, agora é antigo esse. Olha o livro, olha o azar, olha o mundo cruel, né? Uma hiena, só vivia chorando, era o livro hard, né? Vivia chorando, quem encostava nele estava chorando. Tem crente que é desse jeito. Agora, chorar aqui, meu irmão, é chorar pela miséria do seu pecado. Volte para a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que choram quando olham para si, para dentro de si mesmos, e se veem como miseráveis diante de Deus, mas que choram, que lamentam diante de Deus o seu pecado, lamentam diante de Deus as suas atitudes pecaminosas, porque sabem que o seu pecado ofende a Deus e o seu pecado lhe traz malefícios terríveis. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Mas chorou, tristeza mesmo. Senhor, que besteira eu fiz. Irmãos, o grande problema nosso é que nós somos uma geração de olhos secos. Eu tenho um problema porque eu tenho que carregar colírio comigo o tempo todo, né, para lubrificar os olhos. Eu tenho os olhos secos, né, e arde, começa a ficar vermelho, horrível, né? Mas eu estou falando aqui dos olhos espirituais. A gente não chora mais pelos nossos pecados. A gente chora porque alguém fez mal para a gente, mas a gente não chora porque fez mal para o outro. A gente não chora, a gente chora porque Deus não deu aquilo que a gente esperava, mas a gente não chora porque nós não retribuímos, não vivemos de acordo com a graça de Deus na nossa vida e ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nós não choramos mais, irmãos. Nós choramos por qualquer outra coisa, menos pelos nossos pecados. E aí eu pergunto para você, como você vai ser feliz se você não chora pelos seus pecados? Estranho, né?
Jesus falou que feliz é aquele, bem-aventurado, feliz de verdade, feliz eternamente, é aquele que lamenta pelos seus pecados. O nome disso é arrependimento. O nome disso é arrependimento. Os que choram são aqueles que lamentam e choram pelos seus pecados. Não se trata de chorar por qualquer coisa, mas pelo elemento que abriu a porta da desgraça e da dor e de toda sorte de sofrimento para o homem e desonra para Deus. Chorar por causa do pecado. Aqueles que choram por sua pecaminosidade, eu sou um pecador, eu nasci pecador, eu não pequei a primeira vez e a partir disso eu passei a ser pecador. Não, eu pequei pela primeira vez porque eu já nasci pecador. Eu já nasci pecador. Aqueles que choram por sua pecaminosidade, que percebem o quanto os seus pecados são repulsivos a Deus e danosos a si mesmos. Isso é chorar, esse é o choro ao qual o Senhor Jesus se refere aqui. Aqueles que choram não só por seus pecados, mas também pelos pecados dos outros, ao verem os efeitos desastrosos de seus atos pecaminosos. Os que lamentam por terem cometido pecados diante de Deus e ofendido sua santidade, receberão nada menos do que o consolo divino. Aí, Hendrickson diz o seguinte: a tristeza piedosa faz a alma olhar para Deus. A tristeza piedosa, aquela tristeza cheia de temor no coração. Pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus trabalhadores. Pequei contra o céu e diante de ti. O arrependimento faz isso, faz a gente ver o mal que a gente fez, desonrando a Deus, e o mal que a gente fez ao nosso próximo. Esse é o arrependimento verdadeiro. Você tem uma coisa? Uma frase do Rocha que ele fala sobre chorar pelos pecados. Ele fala assim: eu não choro porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho uma casa, eu choro porque eu não sou parecido com Cristo. E quem chora por esse motivo será consolado. Será consolado. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Vamos em frente. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não são os valentões, não são os brigões que vão herdar a terra. Aquele que reconhece sua miserabilidade espiritual e por ela chora, também demonstrará mansidão em suas ações. Mansidão, porém, não é pacatez ou fraqueza, não é o sujeito ser pacato. Fulano não tem boca para dizer um ar, mas é tão boca aberta que entra um mosquito na boca dele. Isso é mansidão. Não é essa mansidão que a Bíblia está dizendo. Ser manso, os mansos no grego, praes, na palavra no grego, significa ser gentil, humilde, bondoso e amável no trato com as pessoas. É uma disposição do coração em não buscar a sua própria defesa e nem se sobrepor aos outros, mas em vez disso, tendo consideração pelo outro, tratando-o com gentileza, bondade e amabilidade, mesmo recebendo da parte do outro inúmeras razões para tratá-lo e agredi-lo, para atacá-lo e agredi-lo. É difícil, né? Meu Deus, como é difícil. Semana passada eu subi a serra subir a serra lá em Minas significa pular o barquinho, não adiantou nada, né? Significa perder a paciência com o rapaz lá do cartório. Meu Deus, eu fiquei uma onça, né? E aconteceu que eu destratei o rapaz. Chegou terça-feira à noite na casa da irmã Miriam, na casa da irmã Miriam, né? A irmã Miriam trouxe uma mensagem falando sobre o amor ao próprio, amor a Deus e o amor ao próprio.
próximo. Meus irmãos, eu me senti num ringue de boxe apanhando a terra. E eu, assim, meu Deus, eu engolia seco, senão é para mim. Aí então, eu compartilhei com os irmãos, estejam orando, contei para eles a situação, estejam orando, amanhã eu vou ao cartório conversar lá, vou pedir perdão para o rapaz. No dia seguinte eu cheguei lá, com a cara desse tamanho de vergonha, cheguei, mas aí eu pedi perdão para o rapaz. Fulano, eu quero te pedir perdão pela forma grosseira como eu tratei você. Você pode ter, eu não vou nem me justificar aqui, dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, porque falta de educação e desrespeito não se justifica. Eu só posso contar com o seu perdão, o Senhor me perdoa, né, pela minha grosseria com você. Ele estendeu a mão para mim e falou assim: não, você tranquilo, não se preocupa com isso, não, tudo bem, tudo em paz. E me tratou muito bem, foi, né? Eu fiquei assim, aí eu sentei numa lungarinha que tem ali, sentei, fiquei esperando o recibo, ele tinha que me emitir um recibo. E aí eu olhei para os 3 companheiros dele que estavam lá. A consciência pesa, né? Tem que pedir perdão para eles também. Ah, não. Também. Fui na presença deles que eu fiz o erro, né? Aí pedi perdão também. Levantei só para pedir perdão para vocês também, pela forma como eu tratei o colega de vocês aqui, pela ceninha ridícula que eu fiz aqui. Se eu tivesse alguma justificativa, mas ainda que eu tivesse, eu estaria errado em agir da forma que eu agi. Se nós queremos um país melhor, a gente precisa tratar um ou outro melhor também. Isso eu quero pedir perdão para vocês também, pela minha consciência, ficou a noite inteira, Deus ficou a noite inteira latejando a minha consciência. Eu quero pedir perdão para vocês. Não, tranquilo, tudo jóia. Voltei hoje lá, graças a Deus, né, tudo bem. Não é fácil, mas a mansidão não faltou. Por quê? Porque naquele momento eu achei que o rapaz estava me devendo alguma coisa. E eu estava agindo como os ímpios agem, exigindo o seu direito e de certa forma até ameaçando o rapaz. Porque ele poderia até ser demitido, eu sofri algum problema por causa disso. Não que ele merecesse ser demitido por causa disso, mas eu poderia trazer problemas para ele ali. Já imaginou? Mas por quê? Me faltou a mansidão. Meus irmãos, esse mundo não é, ou a terra é herança para os mansos e não para os valentões, e não para os brigões. A promessa de Deus aqui é que nós devemos ser mansos. A promessa para os mansos é que eles herdarão a terra. Não foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez lá na cruz, e os seus servos, como Estevão, também fizeram? Não foi exatamente isso? Mansidão é poder sob controle. Eu gostei muito dessa definição do Ayers, ele define dessa forma: mansidão é poder sob controle. É eu ter o poder de esmagar a pessoa, mas eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada contra a pessoa. Eu tenho o poder de passar por cima dela e trucidá-la. Eu tenho autoridade para isso. Não vou fazer isso. Eu vou tratá-la com gentileza. Eu vou tratá-la com amabilidade. Foi assim que Jesus fez. E se a gente acha que Jesus fez porque ele era Jesus, né, porque ele é Jesus, Estevão também fez. Veja as palavras finais de Estevão e as palavras finais de Jesus. Idênticas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você pode até alegar: eu não sou igual ao Senhor Jesus. Eu não sou Jesus, mas tudo bem, mas você é igual a Estevão. Pecador igual a Estevão. Por que Estevão conseguiu? Pensa nisso. Os mansos, um detalhe: os valentes, cheios de avareza e ganância, eles são possuídos pelas coisas dessa terra. Eles são possuídos pelas coisas materiais. Os mansos não. Os mansos possuem as coisas, mas não são possuídos por elas. Tem gente que tem posses,
Mas a bem da verdade, a propriedade ali não é a propriedade, é a pessoa. A pessoa é propriedade das suas propriedades, ela é escrava das suas propriedades. Né? É tão subindo, é tão munheca de samambaia que você pegar um sorrisal, ele atravessa um rio nadando e do outro lado ele faz assim, só sai pó do sorrisal, né? Ele nem molha o sorrisal, tão mão fechada que ele é. Não é? Avarento. Quem que é o dono dele? Quem que é o dono de quem? Ele é o dono das propriedades? Ou as propriedades são as donas dele? Né? Os mansos são livres. Eles não são possuídos por suas posses, como os ricos são. Porém, mais do que possuir esta terra, os crentes herdarão o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. E em diante, né? Versículo 1 em diante mostra isso. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por que você não deve vingar? Porque você tem que ser manso. Porque quem vai fazer justiça por você é Deus. Quem vai tomar e agir com justiça por você é Deus. Deus é o seu juiz, você não precisa de mais ninguém. Deus vai julgar a sua causa. Felizes são aqueles que têm fome e sede. Não são aqueles que têm fome e sede de riqueza e poder, e para isso passam por cima dos outros, humilham seus semelhantes e lhes causam danos de toda sorte. Esses não são felizes. Felizes são, de verdade, aqueles que desejam a justiça de Deus, como quem tem fome e sede. Quando você está com fome, com sede, né? É bem essa ideia mesmo. Eu desejo a justiça de Deus. Eu quero ver a justiça de Deus acontecendo. Não a minha vingança, não a minha justiça, mas a justiça de Deus. Observe que o Senhor Jesus não está dizendo fome e sede de vingança. Não confunda vingança aqui com justiça. Essa justiça daqui que Jesus promete, nada tem a ver com vingança. Igualmente, os humildes de espírito que choram por sua pecaminosidade e que abrem mão de seu direito de se defender, os que têm fome e sede de justiça, por esperarem em Deus, serão fartos, serão plenificados. Deus plenificará a alma deles com justiça. A palavra justiça aqui, de kaiosunen no grego, significa toda sorte de bênçãos espirituais que nos foram alcançadas por meio de Cristo, transmitidas por sua graça e asseguradas pelo seu poder. Aí em Efésios 1:3, Paulo fala: bendito o nosso Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus promete fartar a alma daqueles que desejam a Ele mais do que tudo. Aquele que troca a sua justiça própria e apoia-se somente na justiça de Cristo, receberá com abundância, as bênçãos dela decorrentes. Quem é o maior desejo do seu coração? A quem o seu coração mais deseja, ou ao que o seu coração mais deseja? Salmo 37 vai dizer, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Mas antes fala, fugiu do versículo aqui, confia no Senhor. Não, mas o anterior ainda, que fala, meu Deus, estou com ele aqui na mente, não estou lembrando, deixa eu abrir lá. É o 38, Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, agradar-se do Senhor, não é agradar o Senhor, é agradar-se do Senhor, é ter prazer em Deus. Se Deus for o maior prazer do seu coração, você vai querer a justiça dele. O Senhor Jesus vai falar aqui no verso
33, do capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca a Deus, você busca a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus aqui, então, ter fome e sede da justiça de Deus, é ter fome e sede do próprio Deus, é querer Deus mais do que tudo. Nós temos querido Deus mais do que tudo. Pensa nisso. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é o amor demonstrado em favor de alguém que vive em desgraça. É um espírito perdoador para com o pecador. É tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Misericórdia tem a ver, a tradução do latim, tem a ideia de sentir no seu coração a miséria do outro, sentir a dor que a miséria do outro causa nele, sentir essa dor no seu coração. Isso é ser misericordioso, é você se aproximar da pessoa, abraçar a pessoa ali e sofrer com ela. Ou se a pessoa fez algum mal a você e você tem a oportunidade de revidar, em vez de revidar, você exerce amor por essa pessoa. Isso é misericórdia. Deus tinha tudo para mandar a gente para o inferno, mas Ele teve misericórdia de nós. Aliás, uma boa definição para misericórdia e graça é essa: misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos, o inferno, e graça é Deus dando o que nós não merecemos, o céu. É uma boa definição para misericórdia e graça. A parábola do samaritano bondoso, o bom samaritano, ou samaritano bondoso, eu prefiro essa expressão, que socorreu aquele moribundo, abandonado, é um bom exemplo de misericórdia. Depois você lê Lucas 10, você vai ver lá, Mas é Cristo o exemplo máximo de misericórdia que encontramos. O exercício da misericórdia tem a promessa de alcançar a misericórdia quando esta for necessária. Se eu sou misericordioso para com o Rafael hoje, um dia o Rafael terá a oportunidade de ser misericordioso para comigo. Ou talvez não, ele vai ter a oportunidade e não vai estar nem aí para retribuir. Mas aí vem a irmã Leda e vai exercer misericórdia para comigo. Quando eu mais precisar, ela vai estender a mão para mim. O problema nosso é que a gente fica esperando a quem a gente ajudou ajudar a gente, E a gente se esquece que Deus não precisa que a outra pessoa a quem eu ajudei retribua. Ele levanta outras pessoas. E veja só quantas vezes nós ficamos presos, amargurados, justamente por isso. Puxa vida, eu fiz tanto pelo seu Alair, fiz tanto pelo seu Alair, e um dia que eu precisei dele, ele me ignorou. Mas naquele dia que eu precisei do seu Alair, Deus levantou o David e o Daniel para me ajudar. Mas eu, egocêntrico, cheio de autojustiça, me amo demais, o que eu faço? Eu fico lamentando o que o Solair não fez por mim, e não agradeço o que eles fizeram por mim, e muito menos reconheço que Deus está usando outros instrumentos para abençoar a minha vida. Agora você está entendendo por que a gente fica remoendo mágoas é acima de tudo um pecado contra Deus e um veneno que a gente toma, que a gente queria dar para o outro tomar. Mas principalmente nós estamos desonrando a Deus, porque Deus não nos desampara, Ele levanta outros recursos para nós, mas a gente fica lamentando o que a gente perdeu, não é assim? Isso é ingratidão, irmãos. Para começo de conversa é ingratidão, é imaturidade. Crente imaturo que age desse jeito, está precisando crescer. Mas não. Não está, seu Alair. Não está, seu Alair. Pronto, aí começa a vingança. Mas não bastava a ingratidão, a mágoa, o ressentimento, agora a vingança. Enquanto isso, está lá os dois anjos que Deus levantou.
E eu sequer agradeço o que eles fizeram por mim. Só para deixar claro, né? Você foi só uma hipótese, tá bom? O senhor Laí, não tem problema nenhum, meu irmão, com o senhor Laí. E devo muito ao Daniel e ao David também. Já tenho algumas dívidas para alguns dois. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Então, bem-aventurados os misericordiosos, né? Assim o Senhor Jesus está dizendo: é verdadeiramente feliz aquele que foi alvo da misericórdia de Deus e por isso exercita a misericórdia. Vamos falar um pouquinho sobre perdão. A gente não perdoa, mas a gente é cara de pau o suficiente de orar. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cara de pau, hipócrita. Se Deus te perdoasse do jeito que você está perdoando o outro, que perdão que você ia receber? Você já parou para pensar na seriedade dessas palavras? Perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Se Deus resolver perdoar a gente do mesmo jeito, o que seria de nós? Agora, lembra daquela parábola que o Senhor Jesus contou, do credor incompassivo? Devia uma fortuna, algo assim incalculável para o rei. O rei só tinha uma solução: ou eu perdoo esse rapaz, ou eu, de qualquer jeito eu já perdi o dinheiro mesmo, que ele não tem como me pagar. Então eu vou perdoar logo, já esqueço que eu tenho esse dinheiro. Perdoou o rapaz, porque ele é misericordioso. E o rapaz mal saiu, encontrou um servo dele, ali, um conservo dele, que devia algo bem pouco, se comparado à dívida que ele tinha. Mudou o rapaz pelo colarinho, desgravatou, e disse: você vai ter que me pagar o que me deve, e não sei o que. O que aconteceu com ele? Quando o rei ficou sabendo? Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se você foi perdoado por Cristo, deixa eu mudar um pouquinho. Se você é salvo em Cristo Jesus, você não tem direito de negar o perdão para quem quer que seja. Se você estiver negando o perdão, você está desobedecendo a Deus, está desonrando a Deus, e Deus vai pesar a mão na sua vida. Irmão, não sou eu que estou dizendo isso não. Se você foi alvo do perdão de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. E se você ofendeu alguém, vá lá e peça perdão. Vá lá e peça perdão. Isso é muito sério. E isso reflete na vida da igreja. Sabe por que às vezes a igreja tem pacada, não vai, né, não desmancha. Mas tem atividade todo final de semana, né? Tem um monte de coisa bonita na igreja acontecendo, mas a igreja começa a estar na marcha lenta, não sai, não vai para frente. Por quê? Você já leu a história de Acã lá no Antigo Testamento? Se não leu, leia. Leia a história de Acã. Depois leia a história de Ananias e Safira no Novo Testamento. Não deu tempo, ali em Ananias e Safira, não deu tempo nem de aparecer as consequências do pecado deles para a igreja. Mas para os dois foi fulminante. O problema nosso é que a gente olha para a igreja e a gente acha que nós não somos membros uns dos outros. A gente olha para a igreja, acha o seguinte: aqui quem manda na minha vida sou eu, ninguém tem nada com isso. Preste atenção, o que você faz lá no seu escondido, lá no seu dia a dia, reflete aqui. Reflete aqui. O que nós fazemos é longe das vistas de todo mundo, que é algo que é contra a vontade de Deus, reflete aqui. A gente precisa mudar a atitude nossa, irmãos. Bem, eu não estou falando diretamente para ninguém aqui não, tá? Se tiver alguém nessa condição que resolva isso o mais rápido possível. Resolva o mais rápido possível. E se você sabe que aqui na igreja tem casos assim, ajude a resolver esses casos. Primeira coisa, ore. Em segundo lugar, confronte as partes. Confronte biblicamente, mas confronte. Confronte com amor, mas confronte. Porque pecado tolerado na igreja, a mão de Deus vem sobre a igreja sim.
pecado que é escondido, embutido e camuflado na igreja, a mão de Deus pesa, não é brincadeira não, irmãos. Todo mundo fala, né? Não sei porque que a igreja não cresce, não cresce, eu sei por quê. Eu não sei quais são os pecados, mas é pecado escondido, é pecado que não foi confessado, é perdão que não foi concedido, é perdão que não foi pedido. E aí? Já imaginou? Meu pé direito está com infecção aqui, está com furúnculo, está com infecção aqui. O restante do corpo fala assim: problema do pé direito, tem que se vira. Não, vai dar íngua no braço, vai dar íngua na virilha, vai dar febre, e vai fazer uma bagunça no corpo da gente. No corpo de Cristo é a mesma coisa, irmãos. Eu falo isso para os irmãos, ainda que de forma severa, mas eu falo isso com amor, irmãos. Eu falo isso com amor. Eu ainda não sei dos problemas dessa igreja. Não sei. Estou começando a conhecer alguns, mas eu estou ficando assustado. Porque não com os problemas, estou ficando assustado com a forma como eles estão sendo tratados, ou como eles não estão sendo tratados. Eles estão me deixando preocupado. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos amar a nossa igreja. E vamos odiar o pecado, começando pelo pecado que está em nosso coração. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque verão a Deus. Pronto, aí. A sexta bem-aventurança. Esta é mais abrangente do que todas as bem-aventuranças, pois aqui a santidade e a felicidade são completamente descritas e reunidas. Quem disse isso foi Matthew Henry. Os limpos, no grego, kataroi, são os purificados cerimonialmente. No Antigo Testamento era assim: se alguém fosse louvar a Deus, se alguém fosse prestar um culto a Deus, tinha que passar pelo ritual de purificação. Ele tinha que ser purificado, ele tinha que passar por esse processo. Mas aqui são os sinceros e honestos, pessoas íntegras. Todas essas referências bíblicas falam disso. Depois você lê com calma em casa. Mas somente a sinceridade não basta, pois é possível, pois alguém tanto pode estar sinceramente certo, como também em outra ocasião estar sinceramente errado. Eu cito aí o caso de Abimeleque, rei de Gerar, quando ele toma Sara, a esposa de Abraão, para ser sua esposa. Abraão falou para ele que era irmã dele. Ele falou: beleza, cunhado, valeu. Foi lá, tomou Sara para ser esposa. Naquela noite, Deus veio em visão, em sonho, e falou para Abimeleque: não ponha a mão nessa mulher. Essa mulher tem marido, e eu vou pesar a mão sobre você. E Abimeleque fala: Senhor, me perdoa, eu não sabia. Eu fiz isso na sinceridade do meu coração. Note que ele falou, ele fez aquilo sinceramente, mas sinceramente ele estava errado. Então preste atenção. Você pode ser sincero tanto como você quiser ser, mas se você estiver laborando em erro, sua sinceridade não vale nada. E Deus falou para ele: por isso é que eu não pesei a mão sobre você, rapaz, porque eu sabia que você não teve culpa, você foi enganado também nessa história. Tá? Mas cuidado. Os limpos de coração são aqueles que adoram a Deus sinceramente, comprometidos com a sua revelação na palavra, pois é ela que purifica o seu coração. Lá em João 17, o Senhor Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então purifica o nosso coração na palavra de Deus, e assim essa pessoa empenha-se sem hipocrisia em agradar a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. O sentido aqui é duplo, é uma dupla aplicação aqui. Por meio de comunhão sincera e íntegra é que podemos conhecer a Deus. Como diz Salmo 24, 25, 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para quem teme a Ele, não é para qualquer um não. E o outro sentido é que somente os que estão sendo santificados nessa vida é que desfrutarão da glória eterna e estarão na presença de Deus. Hebreus 12, 14 diz:
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Daniel? No final faço a pergunta. Se quiser fazer agora? É que é sobre o tema anterior. Pode fazer, não tem problema não. Vamos lá, a gente volta. Tendo duas pessoas, uma pessoa A e uma pessoa B. Digamos que a pessoa A fez alguma coisa errada com a pessoa B. A pessoa B é cristã. E a pessoa A não está interessada em ter reconciliação. O que a pessoa B deve fazer? Deve ir lá e fazer a parte dela. Você fazer o que é certo não depende do outro. Por mais que eu não queira, por mais que eu não esteja nem aí. Esse foi o meu dilema semana passada. Vou chegar lá, pedir perdão para crente é difícil. Para quem não é crente, meu Deus do céu, mais difícil ainda. Mas não dependia dele, dependia de mim. E aí então, o que a gente precisa entender é isso. Mas o sujeito é um ímpio. Não, eu vou lá e vou me reconciliar com ele. E se ele soltar os cachorros em cima de mim e me humilhar? Já não depende mais de mim. A minha parte eu fiz. Se possível, o quanto, não falou quando não, é quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. É o que depende de mim, não é o que depende do outro. Eu briguei com você. Se você não quer se reconciliar, o problema é seu. Eu fiz a minha parte, eu fui até você. Eu estendi a minha mão, pedi perdão e estendi o meu perdão a você. Você não quis? Eu não posso te obrigar. Perante Deus eu estou em paz. Tá? Sim? Pode falar. Em relação a essa última vez que você falou dos ímpios de coração, a dúvida que eu tenho é também semelhante a outra, no sentido de uma aplicação evangelística para isso. Eu já usei essa passagem numa contextualização semelhante a como está escrito, por exemplo, em Apocalipse 7:14 e 22:14, no sentido assim, que quando João fala que depois dessas coisas vi grande multidão que ninguém pôde numerar, de todas as nações, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Lá no 13 fala, os anciões tomam a palavra, dizendo: Este que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondi: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. E lá no 22:14, ele fala, é Jesus falando: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, daqueles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, dá para ser usado nesse sentido? Dá sim. Vá lá para a página 52 da apostila, o item 6, aplicação lá, a sexta aplicação. Só conhecerá a Deus na sua glória aquele que hoje, tendo o seu coração limpo pela graça de Deus, caminha em profunda comunhão com Ele. Entendeu? Você não vai ter comunhão com Deus lá no céu, você não tem comunhão com Ele aqui na terra. Tá? Fé que não santifica não salva. Fé que não santifica não salva. Se você diz que crê em Cristo Jesus, mas não está vivendo uma vida de santidade, não está caminhando em santidade, repense aí a sua fé. Pode ser usado, Senhor? Pode sim. No sentido, pode falar que mas esse ser limpo aí, justamente, é a obra da salvação no coração da pessoa, santificando, purificando a pessoa, preparando. O que é a santificação, senão uma preparação para a glória eterna, né? Vamos lá, sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que foram pacificados com Deus. Lá em Romanos 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse verbo ter aí não ficou bem traduzido. O correto, uma tradução mais acurada seria: estamos em paz com Deus. Não há mais guerra entre nós. Eu não estou mais em guerra com Deus. Porque ali no texto de Romanos 5, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus quando Ele veio ao nosso encontro. Aí, Daniel, responde a sua pergunta também agora há pouco. Deus veio ao nosso encontro quando nós éramos inimigos dele, e Ele nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus, mediante Jesus Cristo. Então, os pacificadores são pessoas que foram reconciliadas com Deus, têm em seus corações o desejo de pacificarem as pessoas, primeiramente em relação a Deus, por meio da pregação do Evangelho. Toda vez que você prega o Evangelho para uma pessoa, e essa pessoa é convertida a Cristo Jesus,
Você pregou o Evangelho e essa pessoa foi convertida a Cristo, essa pessoa, ela agora está em paz com Deus. É isso que Paulo chama de ministério da reconciliação. Só abrindo um parênteses aqui, viu? Se não estou enganado, é o único ministério que o Novo Testamento descreve. O restante é tudo invenção nossa: ministério de louvor, ministério de ensino, ministério de oração, ministério de... O único ministério que o Novo Testamento fala é o ministério da reconciliação. E é o único que não tem na igreja, né? Tem ministério de louvor, ministério de música, tem música que até tem de dança, de coreografia, de sei lá mais o que, ministério de serviço, o ministério de serviço é uma boa, porque o ministério é serviço. Tem tudo quanto é tipo de ministério, mas não tem o ministério da reconciliação. E é o único que Deus deixou para nós, né? Não que nós não devemos louvar, não que nós não devemos fazer as outras coisas, mas é que a gente dá nomes que a Bíblia não dá, né? É interessante isso, só para a gente pensar um pouquinho, tá? Vamos em frente. E também essas pessoas procuram reconciliar uns com os outros, né? Sempre buscando a via da paz, nunca a via da guerra, né? Mas a paz nunca às custas da verdade. Nós devemos sempre nos empenhar pela paz, mas se a verdade tem que ser sacrificada para ficarmos em paz com as pessoas, isso não é verdade, isso não é paz. Isso é covardia. Mas a irmã Leda fez uma coisa muito feia. Mas se eu chamar a atenção da irmã Leda, ela vai ficar chateada comigo, não vai ficar em guerra um com o outro, não vai ser legal. Sacrifiquei a paz, sacrifiquei a verdade em nome de uma suposta paz. Está vendo? Está vendo como que ser bem-aventurado não é tão fácil assim? Vamos em frente. Num mundo em constante guerra pelos motivos mais absurdos, o Evangelho é a única resposta relevante, é a única resposta eficaz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Agora vocês já não são filhos de Deus? Sim, claro que sim. Hoje, porém, somos nós que dizemos que somos filhos de Deus. Mas no dia do Senhor Jesus Cristo, no dia da volta dele, Ele próprio dirá isso a nosso respeito, e todos ouvirão, especialmente aqueles que zombaram de nós, duvidando da nossa fé. Hoje sou eu quem digo que sou filho de Deus, mas o que importa não sou eu dizer que eu sou filho de Deus, o que importa é eu ouvir da boca de Deus: vinde, benditos do meu reino, entrai no gozo do teu Senhor. É isso que importa. Oitava bem-aventurança, está acabando, vai demorar um pouquinho, mais 5 minutos. Oitava bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ser perseguido igual alguns por aí, né, com dólares nas maletas e fugindo para os Estados Unidos, e é pego pela polícia americana e dizendo que é perseguição. Isso não é perseguição, a não ser que for perseguição policial, né? Aí eu concordo, é perseguição policial mesmo, né? Pega bandido mesmo. Irmãos, tomemos cuidado. O Senhor Jesus está falando: se nós formos perseguidos por causa do nome dEle, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, se nós formos perseguidos por isso. Agora, se você está sendo perseguido pela Receita Federal, porque você tentou dar o cano no leão e a malha te pegou, isso não é perseguição, não, irmão, isso é crime. Mas esse governo é corrupto, não importa. Você só vai ter moral para reclamar desse governo se você paga os seus impostos em dia. Do contrário, se você está reclamando do governo e não paga os seus impostos, o mínimo que eu posso chamar de hipócrita, o mínimo. Vou começar com hipócrita. Isso não é perseguição, irmãos. E é ser perseguido por causa de Cristo. Se você disser que você é crente em Cristo Jesus, as portas se fecharem para você. Você está numa entrevista de emprego, e aí dá uma veneta lá no entrevistador, ele pergunta para você e para o outro candidato: você é crente? Se sou, então você não trabalha no domingo.
Disse, não, domingo é dia do Senhor. Então tchau, a vaga do outro. Uma perseguição. Veja bem, estou livrando o couro aqui a pele dos irmãos aqui que trabalham em firmas desse jeito, né? Nós sabemos, tem ali o sistema de folga, aquela coisa toda e tal, né? O Marco está de folga hoje, está de folga, mas agora o turno dele, domingo, ele trabalha. Mas ele está de folga, o que ele está fazendo agora na folga dele? Está na casa do Senhor. De certa forma, hoje está sendo o domingo dele. Né? E coincidiu, pela graça de Deus, com o culto na igreja. Opa, vamos lá. Né? Mas aí deu certo que a folga dele é no domingo. Aí o que ele faz? Vai para a praia. Irmãos? Se os adventistas que são hereges, são zelosos com o dia do Senhor, muito mais motivos nós temos para guardar o dia do Senhor e não guardamos. Né? Isso é muito sério, irmãos. Depois você dá uma lida lá em Hebreus 10, 24 e 25, para você ver o que a Bíblia fala. Não sou eu não. O que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor? Está lá. Leia depois. Se tiver alguma dúvida, vem perguntar para mim, que eu te ajudo. Ok? Cadê a lona mesmo? Eu não dividi. Mas são a oitava e última bem-aventurança aí. Falei 9, é que eu não dividi aqui o versículo 10 e 11. Deveria ter dividido. O mesmo sentido de justiça lá no versículo 6 é descrito aqui. Estamos no mundo que nos odeia, que é hostil a nós. João 15, 18, Jesus fala: se odiaram a mim, que sou o vosso Senhor, quanto mais a vós outros. Né? E a gente quer ser amado, aplaudido pelo mundo, a gente quer ser aceito pelo mundo. E aí as igrejas fazem de tudo para serem aceitas pelo mundo. Né? Neste mundo seremos perseguidos, e quanto mais caminharmos para o fim, mais se intensificará essa hostilidade. Enquanto buscarmos a via da paz, o mundo sempre opta pela via do confronto e da guerra, porque afinal de contas é só isso que ele sabe fazer. A perseguição a que o Senhor Jesus se refere aqui não emana de questões políticas, sociais, econômicas, raciais, mas sim se acha radicada na religião, na fé. Do versículo 11 para frente, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus se dirige às pessoas sempre na segunda pessoa. Até aqui ele falava na terceira pessoa, né? Vocês, né? Eles, né? Ou ele, né? A terceira pessoa do plural, eles. Bem-aventurados aqueles, então sempre na terceira pessoa. As pessoas perseguirão os crentes lançando mão de subterfúgios como injúria, mentira e maledicência. Todo ataque contra a igreja de Cristo é na verdade um ataque contra o senhorio de Cristo. As pessoas, porque elas não querem se submeter à palavra de Deus, elas atacam a palavra de Deus, atacam a igreja. É o que a gente está vivendo aí hoje em dia. O ateu, o problema do ateu não é ele não conseguir crer em Deus. O problema do ateu é que ele não quer se submeter a Deus. Aí faz igual a história lá, né, não vou dizer a nacionalidade dele, senão vai ficar meio esquisito, mas o gajo, ele pôs as mãos no trilho do trem, para o trem passar por cima delas e cortar as mãos dele. Aí quando o trem estava chegando, ele fez, ora por isso, não quero nem ver, e tampou o rosto dele. Né? O ateu faz a mesma coisa. Eu não quero crer em Deus, então eu nego a existência dele. Mas adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Né? Regozijai-vos e exultai. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que toda a felicidade e delícias dessas bem-aventuranças não estão confinadas apenas ao céu, à glória eterna, para onde vamos, mas sim que todos os reveses descritos aqui são para nós ocasiões divinamente preparadas
para experimentarmos e provarmos a verdadeira felicidade e alegria advindas da graça de Deus. Então não é só lá no céu, lá vai ser pleno, mas você já pode experimentar aqui as bem-aventuranças. Devemos olhar para as nossas lutas e provações nessa vida como momentos preciosos para conhecermos mais da graça e misericórdia de Deus, sustentando-nos. Assim veremos, como Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Nós falamos isso domingo, na mensagem, lá no Salmo 13. Aplicações práticas para nós aqui, irmãos. Tenha uma opinião correta de si mesmo. Romanos 12, 3 diz isso. Não seja um falso humilde dizendo: não tenho valor nenhum. Você já viu que muita gente que fala isso? Eu não tenho valor nenhum, ninguém está nem aí comigo. São as pessoas mais arrogantes, são as pessoas que mais humilham os outros. Você já viu isso? É impressionante, né? Mas sim, reconheça que tudo que você tem e é obra da mão de Deus. 2. Não é lamentável como a nossa geração parece ter perdido a capacidade de chorar por seus pecados? Não é lamentável vermos como os atos pecaminosos são até mesmo motivo de piadas e chacotas, quando deveriam ser motivo de choro e tristeza? Choremos, não só pelos nossos pecados, mas também pela maldade que graça em nosso meio e traz terríveis efeitos, especialmente para os mais fracos e indefesos. As palavras do Salmo 119, 136 estejam pulsando em nosso coração. Terceiro, uma das coisas mais difíceis é abrirmos mão do nosso direito de defesa. Para quem pensa que ser manso é ser fraco, vale lembrar que é preciso ter muito mais força para ser manso do que para reivindicar seus próprios direitos. A gente precisa ser muito mais forte, ter muito mais forças para ser manso, para ter o poder sob controle, do que para extravasar a nossa ira, né? 4. A felicidade plena não será algo apenas no futuro, quando Deus fartar a nossa alma com justiça. Pelo contrário, Cristo disse que quem tem fome e sede de justiça hoje já tem a felicidade eterna. A felicidade para o crente só depende da promessa de Deus. A concretização de suas promessas suas promessas tão somente dará continuidade à felicidade que Ele já tem. Então o céu para nós vai ser a plenitude da nossa felicidade, mas a vida eterna já começa aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna, terá a vida eterna, tem. Você já começa desde já a desfrutar as maravilhas da glória de Deus. Em nossos dias, quando... eu pulei o 6, né? Eu já tinha falado, mas vou falar de novo. O 5 eu pulei também, né? O exercício da misericórdia nos mostra que ao lançarmos essa semente preciosa, um dia haveremos de colher frutos preciosos. Lance essa semente de misericórdia, um dia você vai colher. Talvez não daquele para quem você agiu, com quem você agiu com misericórdia, mas você vai colher de outra pessoa vai ser o instrumento de Deus na sua vida, né? O exercício da misericórdia nos identifica com Deus, que é misericordioso. Quem age com misericórdia não busca a glória pessoal, mas sim a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Só conhecerá a Deus na sua glória aquele que hoje, tendo seu coração limpo pela graça de Deus, caminha em profunda comunhão com Ele. 7. Em nossos dias, quando comemora-se o fato de parlamentares evangélicos brigarem pelos nossos direitos, pelos direitos evangélicos, parece que tem se perdido de vista que a via da pacificação é não só a melhor saída, como a única que realmente o crente deve usar. Em vez de confrontos e embates, deveríamos nos preocupar
em viver de acordo com a sua palavra, com a palavra de Deus. Se nos atacarem, não revidemos. Se nos ofenderem, e apresentemos isso a Deus em oração. Glorificamos muito mais a Deus quando permitimos que Ele nos defenda, do que quando ardorosamente queremos defendê-lo, como se Ele precisasse de nós. 8. Qualquer ensinamento que lhe fizer ficar mais apegado a este mundo que ao reino dos céus, não está em harmonia com o verdadeiro Evangelho. Não espere ser amado pelo mundo. Se isso estiver acontecendo, é um sinal de que você pertence a este mundo caído e não ao reino dos céus. Se o amor do mundo estiver no seu coração, o amor de Deus não está em você. É isso que João fala. Questão para reflexão aí, irmão. Uma perguntinha. As bem-aventuranças não são promessas para o crente. Elas são características de quem é salvo. Você tem essas características? Reflita sobre isso. Você, eu, nós temos essas características em nós? Que Deus nos ajude. Eu não vou abrir espaço para pergunta, porque já está bem estourado o nosso tempo. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer para mim, pessoalmente. Ok? Vamos ficar em pé, irmãos? E encerrar então a nossa reunião, nessa noite, nosso estudo.